Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Momento Medicina. E hoje quem nos recebe é a doutora Patrícia Vital, ela que é geriatra. Tudo bem, doutora? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Doutora, nós que agradecemos, é uma pauta muito esperada, tivemos bastante e-mails. Eu acho muito interessante uma pauta como essa, porque na verdade também é um alerta. Hoje nós vamos falar de envelhecer com saúde e vamos saber também sobre geriatria. E para que todos entendam em casa, doutora, o que é a geriatria? A geriatria é uma especialidade da medicina que cuida do paciente idoso como um todo, né? Não só do paciente em si, mas do ambiente em volta, do familiar, de quem cuida, como manejar as intercorrências que vão acontecendo ao longo do passar dos anos, né? Que muitas coisas vão acontecendo e precisa ter um especialista para que saiba manejar o que vai vir pela frente. Ok, doutora, perfeito. E é uma pergunta bem importante também, doutora, quando procurar o especialista, o geriatra? A formação de geriatria, previamente à residência médica de geriatria, você faz clínica médica. Então, o geriatra, na verdade, ele é primeiramente um clínico geral, né? Ou seja, ele cuida do adulto. E depois ele se prepara na geriatria, na residência, para cuidar do idoso. Então, o geriatra ele pode cuidar da pessoa de 50, de 35 anos, mas o foco dele como geriatra, como subespecialidade, é o idoso, que é a partir dos 60 anos. Mas se você procurar a partir dos 50, 40, você já vai prevenir doenças de surgirem ou você vai controlar as doenças básicas que você já tem para chegar numa velhice mais saudável. Ok. Doutora, eu acho que, deve ser até um mito isso. Existe diferença de idade para homens e mulheres para a primeira consulta ao geriatra? Não, não existe. A população geriátrica ela é muito heterogênea, né? Muitas vezes, ou um homem e uma mulher, independente de sexo. Um homem e uma mulher, o paciente, né? Vamos falar de idade. Às vezes ele tem 63 anos e ele está muito mais doente do que um que corre maratona ainda aos 80 anos. É raro, mas existe. Então, na verdade, o que vai nortear e levar o paciente a essa primeira consulta, o ideal seria prevenção e promoção à saúde, né? Mas, muitas vezes, o que a gente mais recebe em consultório é o paciente que já está mais velho, que está se sentindo mais debilitado, mais frágil, né? Mas, com relação a sexo, não existe uma idade para procurar. Existe, como eu já falei antes, o geriatra ele pode cuidar do adulto jovem, mas também, com mais propriedade, ele pode cuidar do idoso, né? E sexo não é indistinção, não tem distinção para sexo para procurar o geriatra. Mas, pela idade, sim, né? Ok. Doutora, achei bem interessante. A doutora citou, às vezes, uma pessoa de 35 anos parece que tem idade, que tem 60 anos, porque é uma pessoa bem debilitada. E muitas vezes uma pessoa de 60 anos parece que tem 35 anos. Isso é cuidar da saúde, não, doutora? Isso é cuidar da saúde. Muitas vezes essa pessoa de 60, ela tem uma espiritualidade, ela tem uma cabeça, ela tem resiliência, ela vive... Ela consegue atravessar as adversidades, ela tem um preparo psicológico, emocional, uma inteligência emocional para lidar com as dificuldades da vida, né? E, às vezes, a pessoa de 30 não tem. Então, ela se abate mais com as coisas, e aí ela adoece, porque o psicológico mexe com o orgânico, né? A gente sabe. Ela adoece, ela envelhece mais cedo. Então, muitas vezes, o número, né? A idade... A cronologia não é o que está em voga, né? Às vezes, a pessoa mais jovem, ela tá mais doente, para começar pela parte psíquica, o que vai gerar uma doença orgânica, do que um paciente de 68 anos que teve filhos e que tem boa relação com a família, que viajou, conheceu o mundo, realizou seus sonhos, né? Então, ele está mais feliz e mais preparado para chegar numa velhice e cuidou também da sua saúde ao longo da vida e chegou na velhice mais preparado para a velhice, para receber, né? A longevidade. Ok, doutora. Doutora Patrícia, prevenção e qualidade de vida caminham juntas? Com certeza. Com certeza.
Doutora, eu gostaria até mesmo de citar as pessoas filhos que cuidam dos pais, como nós estamos conversando nos bastidores, né? Então, assim, há uma certa... Nós sabemos que tem que ter muita paciência, né? Temos que entender os nossos paizinhos também, os nossos avós também, e se torna uma coisa diária. Eu queria que você deixasse, no seu ponto de vista, doutora, no seu profissionalismo, deixasse uma dica até mesmo para essas pessoas que cuidam dos idosos. É muito importante, doutora, ter eu vou até dizer assim, esse jogo de cintura, essa paciência, e entender o idoso também, porque ele passa por diversas fases, não é isso? Isso. Existe um diagnóstico em geriatria. Como eu já citei anteriormente, a gente não cuida só do paciente idoso. A gente precisa ver o ambiente em que ele vive. Quem que cuida dele, quem que está ali. E essa pessoa que cuida muitas vezes é um filho que tem criança, que tem o trabalho fora, que está passando por um divórcio, que tem a sua vida própria, que tem os seus próprios problemas, mas que também não quer deixar de lado uma pessoa que deu a vida a ele, uma pessoa que cuidou, criou, pagou a escola e a pessoa se sente na obrigação de estar ali cuidando do pai, que está demenciado, da mãe, que tem alteração de comportamento, por exemplo, né? Então, é sobrecarregado. É difícil. E muitas vezes o cuidador familiar, não o cuidador formal contratado, muitas vezes o cuidador familiar, ele ainda tem... É difícil para o cuidador formal, né? Cuidar do idoso. O cuidador formal é aquele que é contratado, que fez um curso para isso, que sabe como é que dá um banho no leito, que sabe aplicar uma insulina, que sabe cuidar, né? É como se fosse um enfermeiro domiciliar, vamos supor. Para esse indivíduo já é complicado cuidar do idoso, porque requer muita atenção e muitos cuidados. Para o cuidador que é familiar, que é um filho, que é um sobrinho, que é uma irmã, né, que mora junto, é muito mais difícil por causa do vínculo afetivo, é muito mais sofrido. Muitas vezes em consultório as pessoas chegam chorando, dizendo que não estão dando conta, se sentindo impotentes, se sentindo incapazes, e não é isso. Não é... A mensagem que eu acho importante deixar é que existe sim esse diagnóstico de estresse do cuidador, e que é muito importante olhar para isso, porque esse cuidador é o pilar da atenção com o idoso, né? É ele que vai fornecer o remédio, é ele que vai fornecer o alimento para aquele paciente, ele vai auxiliar quase que 100% no cuidado. E até ele que conduz até o geriatra. Isso. Então, assim, não é uma futilidade, né? É sim um diagnóstico, precisa ser olhado com atenção, com carinho. Muitas vezes esse cuidador precisa de um apoio psicológico, muitas vezes ele precisa ser ouvido, né? Porque ele está o dia inteiro com os problemas pessoais, do trabalho, da vida pessoal, com o filho, que no caso seria neto do paciente, vamos supor. E ainda tem toda aquela questão de o pai não consegue, o pai que cuidou dele, que ajudou ele a vida inteira, não consegue tomar banho, não consegue abotoar o botão da camisa, não consegue levar uma colher de arroz e feijão até a boca. Então, gera muito... A demanda é muito grande do paciente idoso, gera muita atenção, precisa de muito cuidado. E nem sempre o filho vai conseguir fazer tudo isso, não por incapacidade, não por impotência, mas porque a demanda é muito grande. E ele precisa, sim, até mesmo... Eu acho importante... que para quem está nos assistindo, você que cuida do seu paizinho, da sua mãezinha, da sua avó, que eu acompanhe também as consultas no geriatra, não, doutora? Com certeza, porque muitas vezes é de quem a gente vai resgatar uma informação importante. Porque o idoso muitas vezes vai vir com um comprometimento cognitivo, né? Um déficit na memória, não vai conseguir lembrar de alguns detalhes importantes, não vai lembrar se está tomando remédio para o controle da tireoide, não vai lembrar se está tomando realmente o remédio de forma correta, no horário que está estipulado, por exemplo. Então, é o cuidador que vai trazer essa informação na consulta. Ok. Doutora, aqui no programa Momento Medicina, nós levantamos a bandeira contra a automedicação, que a gente sabe que é muito perigoso. A internet está aí, é um meio muito acessível para se fazer pesquisas. E muitas pessoas procuram o Dr. Google e acabam automedicando, fazendo o próprio diagnóstico. Isso é perigoso, não, doutora? Devem prestar bastante atenção. Isso em geriatria assim, existem
vários problemas em geriatria, né? Incontinência urinária, problema de memória, disfunção, né? Quando a pessoa vai perdendo a capacidade de fazer atividades básicas, como, por exemplo, tomar banho sozinho. E um dos outros, desses grandes gigantes da geriatria, que a gente chama, é a polifarmácia, é a automedicação, né? Isso, em geriatria, é um ponto muito delicado, porque, como a gente estava conversando nos bastidores, como você falou ainda agora, tudo no idoso vai lentificando. O metabolismo não é diferente. E uma droga, um remédio qualquer, uma cápsula, uma drágia, gotas que sejam, elas passam pelo metabolismo hepático, que está lentificado. Elas passam pelo rim, que já não tem aquela função do adulto jovem, né? O rim já não tem mais capacidade total de filtração. Então, o que vai acontecer? Esse remédio, que num adulto jovem, muitas vezes fica circulando ali na corrente sanguínea por 2 horas, tem medicamento que no idoso fica circulando por 90 horas. E dentro dessas 90 horas vai ter alteração de comportamento, vai ter alteração na pressão arterial, pode mexer com a glicemia, pode trazer confusão mental, pode trazer quedas, que é um outro problema grande, um outro gigante da geriatria, é uma outra pauta que a gente pode vir a conversar futuramente. Então, assim, a automedicação é um problema. E falando ainda de medicamento, tem muito medicamento que, ao longo da vida, ele é necessário, mas que quando chega na terceira idade, por exemplo, pela aquela lentidão do metabolismo que a gente mencionou anteriormente, ele não tem mais necessidade de estar naquela dose. A gente pode diminuir a dose com o passar dos anos, a gente pode até suspender medicamentos que a vida inteira foram considerados fundamentais, como eu já suspendi no consultório, por exemplo, remédio de diabetes, hipoglicemia antioral, já diminui dose de insulina até excluir totalmente a insulina do tratamento, porque se a pessoa tem um metabolismo lentificado, ela não vai mais ter aquela capacidade de quebrar o carboidrato complexo, gerar ele, fazer com que ele vire um açúcar simples e fique circulando na corrente sanguínea. Se ela tem todo esse processo lentificado, vai ter menos sangue, menos açúcar circulando na corrente sanguínea e ela não vai ter a glicemia tão alta que a gente precise de medicamento em doses tão altas ou mesmo que a gente precise do medicamento para tratar o diabetes. Às vezes ela deixa de ser diabética na idade adulta avançada. E olha aí a importância de procurar um especialista, não, doutora? Sim, sim, é muito importante ter orientação, né? Doutora Patrícia, foi um grande prazer a sua participação no programa Momento Medicina e muito obrigada pela sua participação tão preciosa. Obrigada eu pelo convite, fico muito agradecida e fico muito feliz de ter esse canal para lançar informação, né, que muitas vezes não acontece isso, né? As pessoas não procuram por não saber que existe e não procuram por coisas simples, né? Às vezes acham que pode tomar uma aspirina em casa porque está com uma dor de cabeça e às vezes acontece o pior e por falta de orientação. Mas a gente está aqui para contornar essa situação e mudar isso. É isso aí, muito obrigada, doutora. Obrigada. O programa Momento Medicina vai ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Aqui você encontra informação com responsabilidade.